Olá, tudo bem, crianças? É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o alimento das plantas, isso sim, na aula de ciências. Vamos lá? Então, como as plantas se alimentam? Você sabe? Aposto que você já ouviu falar sobre isso. Então, assim como nós e os outros seres vivos, no caso dos animais e nós seres humanos, as plantas também precisam de energia. Isso mesmo. E essa energia ela é tirada de alimentos, da alimentação. Isso sim. Então, para que elas sobrevivam, elas também precisam se alimentar. Mas como é isso? Se você prestar atenção, as plantas elas não saem do lugar. Elas não saem do lugar. Elas são enraizadas, elas ficam ali durante toda a sua vida. E isso seria mais complicado, seria bem mais difícil para que elas fossem em busca do próprio alimento, não é mesmo? E outra coisa, ninguém vai lá levar comida para elas, certo? Então, elas precisariam ter uma outra forma de se alimentar. Você sabe como funciona isso? Então, como elas encontram o seu próprio alimento? Vamos pensar? Então, primeiro, as plantas, como eu já disse para vocês, elas não saem do lugar. Algumas plantas, para se alimentarem, elas precisam de outros seres vivos. Isso sim, de outros seres vivos. Isso é uma exceção. Aqui nós estamos falando sobre as plantas carnívoras. Isso mesmo que você ouviu. Carnívoras? Mas tia, planta come? Planta pode ser carnívora? Sim, pode ser carnívora. Elas podem comer outros insetos, podem comer aranhas, enfim, outros seres. Até mesmo alguns roedores. A gente vai deixar exemplos para vocês depois. Então, elas podem comer mesmo até aves e répteis. Então, essas plantas que comem dessa forma são chamadas de plantas carnívoras, né? Então, vamos lá. Mas, e as plantas que não são carnívoras? Como elas se alimentam? Quem sabe? As plantas, elas produzem, elas fazem o seu próprio alimento. Isso mesmo, elas fazem o seu próprio alimento. Mas como? Através da fotossíntese. Isso, fotossíntese é o processo pela qual a planta realiza o seu próprio alimento, ela faz o seu próprio alimento. Então, para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de energia solar, precisam de gás carbônico e precisam de água. Isso mesmo. A fotossíntese só é possível por causa da clorofila. O que é clorofila, tia? Que nome difícil. Pois bem, clorofila é um pigmento verde. Isso, é um pigmento verde que está presente principalmente nas folhas das plantas e que absorve a luz solar. É por isso que as folhas são esverdeadas, por causa desse pigmento que se chama clorofila. Então, o resultado da fotossíntese é a glicose. Tia, mas o que é glicose? Glicose é um açúcar usado para fazer outros alimentos, ok? Então, outra informação importante sobre as plantas é que elas liberam gás oxigênio. Isso, esse gás é importantíssimo para mim e para você. Ele nos ajuda a respirar, a todos os outros seres vivos respirar, porque as plantas liberam gás oxigênio, certo? Então, as plantas são classificadas como produtores. Por que produtores? Porque elas fabricam o seu próprio alimento. Os produtores são os primeiros da cadeia alimentar. Logo, eles não precisam se alimentar de outros seres porque eles fazem a sua própria comida, certo?
como a galinha que come o milho, certo? Ok? Então, temos também, além das plantas que são os produtores, vocês precisam entender que existem os consumidores, certo? São seres que não produzem o próprio alimento e por isso eles comem outros seres vivos para terem energia, tá certo? Então, depois dos consumidores, nós também temos os decompositores, tá? Quem são os decompositores? São os fungos, são as bactérias e eles se alimentam dos restos mortais de outros seres vivos, tá bom? Agora, em uma imagem aqui como exemplo, vocês vão ver a relação entre esses seres, né? Quem são esses seres que a gente já falou? Produtores, que são as plantas, certo? Os vegetais. E os consumidores, juntamente com os decompositores, tá bom? Tudo isso faz parte da nossa cadeia alimentar da aula passada, lembra? Está tudo interligado. Espero que